Nós estamos indo em 30 pastores do Brasil. 10 estão lá no Japão e 20 estão indo do Brasil. E estão indo pastores de todos os continentes. Eu creio que vai ser um tempo muito precioso. Nós somos uma igreja missionária. Você crê nisso? Está numa palavra, eu estou debaixo dessa palavra, e eu sei que muitos aqui estão debaixo dessa mesma palavra. Nós vamos gerar muitos pastores que vão para outros lugares. Quem sabe o seu lugar na Coreia do Sul? É um país sensacional para morar. Glória a Deus. Tem que dobrar joelho. Dobra joelho, tudo acontece. Aleluia. Amém. Vamos para a palavra. O que você prefere viver? O que você prefere falar? O que você prefere experimentar na sua vida? Aquilo que Deus faz? Ou simplesmente autoajuda? Então, o tema da minha palavra hoje é autoajuda ou o que Deus faz? O que é que você prefere? Eu lembro de um livro do pastor Luiz que eu comprei, não li esse livro para falar disso, mas o livro era Autoajuda ou Ajuda do Alto. Já ouviu falar disso? Autoajuda ou Ajuda do Alto. É mais ou menos isso. Você prefere o quê? Autoajuda ou o que Deus faz? Autoajuda é o homem tentando fazer coisas para resolver os seus próprios problemas. Talvez a gente possa dizer que, em última instância, o homem muitas vezes querendo ser Deus de si próprio. Querendo ser Deus de uma situação. Você já deve ter ouvido muitas vezes as pessoas dizerem assim: olha, você sempre está pegando o seu problema de volta. Você entrega para Deus, mas pega de volta. Entrega para Deus, mas pega de volta. Entrega para Deus, mas pega de volta. Alguém já ouviu isso? Quase sempre a gente faz isso. E aí a gente recorre a muitos métodos que possam nos ajudar a romper. E ao invés de falar para as pessoas de autoajuda, a gente precisa falar da justiça da fé, para que a gente possa experimentar um negócio chamado poder de ressurreição. Diga comigo, poder de ressurreição. Em Filipenses, diga de novo mais forte, poder. Diga para o teu irmão do lado assim: você precisa de poder. Tem poder. Poder de Deus tem para nós. Eu quero ler um texto com você em Filipenses capítulo 3, versículo 8 até o 11. Dá para projetar? Está aí já. Vamos ler juntos? Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como para ganhar a Cristo e ser achado. Repita essa frase. Diga: e ser achado nele. Diga: e ser achado nele. Vamos seguir. Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Repita só essa última frase. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Mais uma vez. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Sigamos. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Diga: o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Quando nós vivemos essa vida de que não é baseada, ser achado nele, não tendo a justiça própria que procede da lei, senão a justiça que procede da fé, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o seu poder de ressurreição. E conhecer aquilo que foi o propósito de Deus para aquilo que nós vivemos na terra, para aquilo que nós vivemos como homens, que é uma vida de ressurreição, uma vida que é transformada, morta, né? As águas do batismo têm esse símbolo, porque nós simbolicamente estamos morrendo com Cristo e ressuscitando com Ele. Quantos aqui morreram com Cristo? Digam amém. Mas quantos aqui são ressuscitados com Ele? O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas sobre isso, ele fala: e agora a vida que eu vivo não é mais a minha própria vida, mas é Cristo quem vive em mim. Quando nós vivemos uma vida ressurreta, uma vida de ressurreição, nós passamos a viver Cristo. 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 Eu ouvi essa semana que a resposta para toda pergunta é Cristo em vós. Cristo em vós é a resposta para tudo. Pastor, estou com muita dificuldade financeira. Cristo em vós. Pastor, mas a vida está um caos, meu casamento, Cristo em vós. Pastor, mas eu não consigo romper, minha liderança é muito ruim, não tenho influência, não consigo amar as pessoas como deveria. Cristo em vós.
Cristo tem tudo o que a gente precisa. Em Cristo nós temos todas as coisas. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Digam amém. E Cristo, que tem o poder da vida, foi o único quem venceu a morte. Ele não pôde ficar na morte. Por quê? Porque bateu lá na morte e falou assim: esse aqui não tem pecado. Esse aqui nunca errou. Esse aqui nunca falhou. Esse aqui se fez pecado, mas ele não pecou, nunca pecou. Então o que aconteceu? Ele teve que ressuscitar. Jesus teve que ressuscitar. E é um texto precioso em 1 Coríntios 15, são 8 versículos. Eu quero ler com você porque eu acho glorioso. Eu quero meditar com você no que a Bíblia fala sobre essa vitória sobre a morte que nós temos por causa de Cristo. Diga: eu sou mais do que vencedor. Venci até a morte por causa de Cristo. Leia comigo aí. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Será que você pode ler junto comigo? E nós seremos transformados. Que este corpo corruptível e que o corpo mortal e o que é mortal se revestir de imortalidade, e então se cumprirá a palavra que está escrita. Lê forte isso: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Diga de novo essa frase: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é e a força do pecado é a... Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Aonde está a morte, a vossa vitória? Aonde está a morte, o vosso aguilhão? Nós somos mais do que vencedores. E tudo que fazemos pela obra da fé não é vão. Não há trabalho vão na obra da fé. Tudo aquilo que você faz na obra da fé, você será recompensado pelo Senhor. Quando seu corpo for transformado. Quando o que é corruptível se transformar em incorruptível. Quando o que é mortal se transformar em imortal. Vai acontecer quando isso? Quando tocar a última trombeta. Porque alguns estarão dormindo no Senhor. Alguns já estarão com o Senhor. E outros serão levados pelo Senhor. E nós estaremos com Ele eternidade afora, desfrutando da vitória plena sobre a morte. Mas nós precisamos experimentar nesse tempo essa vida de ressurreição, que é a vida com o Senhor. Em João 3, capítulo 3, versículo 14 e 15... tem um versículo que pode parecer até um enigma para alguns. Leia aí comigo. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, para que todo o que nele crê para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Se você voltar lá no versículo 1 desse capítulo, você vai ver o que está acontecendo nessa conversa. Quem lembra? Nicodemos chama Jesus à noite para conversar com Jesus e falar para ele: mestre. Nicodemos dá uma bajulada em Jesus no começo dessa conversa. Dá para projetar aí? João 3:1. Estou esperando, estou em paz. João 3:1. Eu vou falar o que eu vou lembrando, depois eu quero ler só um trechinho ali. Nicodemos chama Jesus e fala assim: mestre, temos visto que tem feito muitos sinais. Isso só pode ser pelo porquê o Senhor é filho de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Segue. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse. Por que ele foi de noite? Estava constrangido. Porque ele era um dos mestres da lei.
Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí, ele dá uma floreada na conversa, meio que deixa eu me sentir bem aqui, mostrar para Jesus que eu reconheço ele, mas Jesus responde uma coisa que não tem nada a ver com a conversa dele. Jesus não fala de milagre. Jesus não vai falar de sinais daquilo que ele estava fazendo. Em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus começa a falar do reino de Deus e do que era preciso para estar no reino de Deus. Jesus muda a conversa completamente com ele. E ele começa a mostrar para ele princípios importantes do reino de Deus. E Nicodemo, sendo mestre da lei, pergunta para ele, mas como é que pode um homem nascer de novo sendo velho? E você sabe bem a história. E Jesus fala para ele assim, isso é mistério. Porque o que é carne entende as coisas da carne, o que é espírito entende as coisas do espírito. Precisa ser espírito para entender as coisas do espírito. O versículo que nós lemos lá de 1 Coríntios 15, 50 diz, isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar aquilo que é incorrupção. Nós vamos herdar o reino porque somos homens espirituais, mulheres espirituais que entendem as coisas espirituais. E Jesus começa a explicar aquilo para aquele homem cheio de conhecimento, um princípio muito importante do que era espiritual. Você precisa nascer de novo. Você precisa receber o Senhor no seu coração para nascer de novo. E nascer de novo não significa entrar no ventre da mãe, mas significa nascer do Espírito. O que você precisa nascer de novo é do Espírito. E você nasce do Espírito quando você tem o seu Espírito vivificado, porque o Espírito de Deus, o próprio Cristo, vem habitar dentro de você. É um versículo de Filipenses ou Efésios, não me recordo agora, eu não anotei ele aqui, mas que fala que o Cristo que habita em vós, Cristo habita em nós. E é assim que nós nascemos de novo. O Espírito do homem é vivificado a partir do momento em que o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, habita dentro do homem. Mas aí ele vai explicar um princípio muito importante sobre o olhar para o Senhor. O olhar para Cristo. E ele não fala, você precisa olhar para Cristo, Nicodemos. Mas ele diz no versículo 14, do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. E aí, 2 versículos à frente, vem o versículo talvez mais famoso da Bíblia, que todo mundo sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele está explicando isso, mas parece um grande mistério para aquele homem. E eu quero falar um pouquinho com você sobre o que foi essa história dessa serpente levantada no deserto por Moisés. O que aconteceu aí? Em Números 21, você vê o texto, e eu quero ler esse texto com você também. Números 21, versículo 4 em diante. Você pode ler? Vamos lá. Então... Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Mas que coisa! Aí Jesus pega e fala para Nicodemos assim: do mesmo modo que por Moisés, que Moisés levantou lá no deserto uma serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele estava falando para alguém que conhecia o que eu acabei de ler com você em Números. Quem era Nicodemos? Um mestre
um mestre das Escrituras. Ele conhecia perfeitamente as Escrituras. Mas como ele viu que havia muita confusão na cabeça dele a respeito do Cristo. Cristo não era só um fazedor de milagres. Cristo não era só um curandeiro. Cristo não era só aquele que ia fazer um movimento naquela geração e naquele momento. Não, era muito mais do que isso. Importava que ele fosse levantado como uma serpente foi levantada no deserto. E ele começa a explicar isso para Nicodemos. E no texto de João, isso não é explicado nos mínimos detalhes. Mas nós vamos para Números e entendemos qual era o propósito daquilo, por que Deus fez aquilo com o povo. O que o povo pede para Deus lá em Números? O que o povo pede para Moisés pedir para Deus? Que tire as serpentes do nosso meio. Por quê? Porque eles antes estavam reclamando, murmurando, dizendo coisas terríveis a respeito do próprio Deus. Ora, melhor fosse que estivéssemos no Egito, porque aqui não tem água, não tem comida, não tem nada. E a gente tem que aguentar todo esse tempo esse pão vil no deserto. Pão vil. Você prestou atenção que você leu isso? Como assim? Eles estavam desprezando aquilo que foi o motivo do sustento e da vida deles. Se não houvesse o maná, aquele povo morreria. Mas Deus o sustentou. A Bíblia fala que o Senhor o sustentou no deserto. No Salmo 108 diz que todos que comeram o maná, durante 40 anos, ninguém ficou doente. Morreram porque não creram de velhice. No final da jornada, entrou a próxima geração, mas ninguém ficou doente. As sandálias não se desgastaram, a roupa do corpo funcionou tudo, porque eles eram sustentados pelo Senhor em tudo. Mas no momento já final da jornada, eles pegam e falam assim, esse pão vil. Sabe o que é vil na tradução aqui? Maldito. Já pensou você dizer da comida que você come todo dia? Essa comida maldita, eu não aguento mais pão com manteiga e café de manhã. Eu queria tanto um mamãozinho, uma bananinha. Tem uma irmã que falou para mim aqui, eu vou guardar a identidade dela, mas ela está cuidando do irmão dela, ele estava muito doente, com dificuldades, e ela é muito amorosa. Eu admiro essa característica dessa irmã. E ela trouxe o irmão dela para cuidar em casa. Ela falou assim, meu irmão está uma bênção, pastor. Falou isso hoje para mim. Sempre pede oração pelo irmão. Meu irmão está uma bênção. Ele está sendo, assim, cuidado por Deus. E pela senhora também, né? Eu falei, é verdade. Ela disse, é verdade. Mas ele está comendo, que é uma maravilha. É mesmo, é. Come uma dúzia de banana por semana. Eu falei, meu Deus do céu. Dá 2 por dia, né? Um pouco mais até. Não, dá 2 por dia. Vamos pôr de segunda a sexta, dá mais, né? Eu falei, aleluia. Então, às vezes, a gente reclama do que Deus tem dado. E essa era a ingratidão do povo de Israel naquele momento. Havia ingratidão. Havia murmuração e ingratidão. E aí eles falam, Moisés... Aí eles caem na real do que fizeram. E falam assim, Moisés, por favor, ore ao Senhor para que tire as serpentes. Porque a Bíblia fala que Deus mandou. A palavra mandou aqui, no original, significa deixar ir. O Senhor permitiu que eles fossem afligidos por aquelas serpentes. Entre o povo, Deus mandou serpentes abrasadoras, com veneno forte. Essa palavra abrasadora tem esse significado. Era um veneno forte. Eu nunca fui picado por bicho nenhum. Bom, só por formiga, né? Mas dizem que quando essa cobra pica, o corpo inteiro é como se pegasse fogo. Porque o veneno dela abre no corpo e é como se estivesse pegando fogo. Imagina a sensação. E muitos morreram. Uau! Imagina você está aqui andando, vem uma cobra, ela pica o seu calcanhar e de repente você está pegando fogo, cai morto, estatelado. Era isso que estava acontecendo com aquele povo. Povo ingrato, murmurador, povo que não reconhecia aquilo que Deus tinha feito e que dizia que era maldito aquilo que Deus tinha dado para eles. Dá para conceber isso na mente, irmãos? Eles eram escravos, eles viviam uma vida de morte, eles viviam destinados a ser escravos o resto da vida e morrer, mas Deus os havia resgatado. Então Deus deixa ir tais serpentes, muitos morrem. Mas quando eles reconhecem isso, eles dizem a Moisés, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Por favor, ora ao Senhor, Moisés. Ora para que tire de nós as serpentes. Diga comigo, tire de nós as serpentes. Eles pediram para tirar, mas o que Deus fez? O que Deus manda o povo fazer? O que Deus manda o povo fazer? Deus dá para Moisés uma lista de autoajuda. 10 estratégias para matar cobras. Faz isso.
A última estratégia mais moderna de como criar armadilhas que prenderão todas as serpentes abrasadoras já vista na história do deserto. Foi isso que Deus falou? Não, vocês estão com um problema muito sério. Tem muita gente morrendo. O coração tá ruim. A situação está ruim. Estão perdendo filho, marido, esposa, mulher. As famílias estão se dizimando. Então vamos estudar aqui 3 princípios onde nós conseguimos reverter a picada da serpente. 3 passos que mudarão a sua vida. Deus não deu uma estratégia nova para o povo. Deus não falou para eles, façam alguma coisa. Deus nem disse para eles, cada um pega um porrete, vamos ter que matar, acertar na cabeça da cobra. Porque é assim que mata a cobra, né? Tem que bater com o pau na cabeça dela. Não é? Se bater com o pau na cabeça, ela morre. Se bater na cauda, ela não morre. Deus não deu uma instrução de como matar cobra, fazer armadilhas, montar estratégia, montar uma guerrilha contra cobras, um pelotão especializado em cobras, se esconde todo mundo. Não, Deus não fez isso. Deus fez algo muito doido. Deus não tirou a cobra, as cobras, as serpentes. Deus manteve as serpentes no meio do povo. Mas Deus fez algo poderoso. Deus disse assim, em outras palavras: eu vou fazer essas cobras sentirem as cobras mais deprimidas do planeta Terra. Porque toda vez que elas picarem alguém que elas pensarem que vai morrer, se ele olhar para a cobra, para a serpente que Moisés vai levantar, as pessoas não morrerão. Aí você imagina as cobras tudo picando e nada acontecendo. As cobras passaram a ser criaturas inúteis para aquele que cria naquilo que Deus diz para Moisés fazer. O que Deus faz conosco no momento da nossa luta, da nossa dificuldade, do nosso problema? O que nós precisamos fazer para ter de Deus uma resposta, para enxergar de Deus algo novo, para mudar uma história que parece que não muda nunca? Nós não precisamos de uma nova estratégia. Nós já temos o que precisamos. E aí o Senhor fala algo precioso para Moisés. Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar... Diga comigo, mirar. Essa palavra mirar tem um amplo significado. Mas eu só peguei 3. Primeiro, mirar significa aqui examinar, considerar. E para mim o mais profundo, aprender a respeito. O significado da palavra no hebraico é aprender a respeito. Deus diz para Moisés fazer uma serpente de metal, de bronze, de cobre, e pendurar num poste, numa haste, e colocar lá e falar para todo mundo considerar, aprender com aquilo. Aí Jesus no Novo Testamento está explicando a mesma coisa para Nicodemos e para você. No Novo Testamento dizendo isso para mim e para você. Você precisa mirar, considerar aquilo que Jesus está dizendo para você. Porque Jesus disse o seguinte para Nicodemos: assim como aquela serpente foi levantada por Moisés no deserto para que o povo fosse liberto da morte, curado completamente da ferida que a serpente fazia, o Filho do Homem precisa ser levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você só tem a resposta do que você precisa quando você considera, quando você mira, quando você olha para a cruz de Cristo. Não tem estratégia mirabolante. Não tem plano estratégico. Irmãos, não são células que fazem igrejas crescer. Não é um discipulado não é o seu discipulador ser o Ultraman que vai fazer você mudar de vida. Não é. Não é a discipuladora que acompanha você. E quando eu falo discipulador, eu não estou falando da função aqui. Estou falando daquele que caminha junto com você. Não é ele cuspir fogo todo dia, ir na sua casa, orar. Não é sendo o seu guru que alguém vai mudar a história da sua vida. Você tem a vida transformada quando você esquece tudo que pode ser estratégia humana e mira e olha para a cruz de Cristo. É Cristo quem pode transformar a sua história e ninguém mais. Não é o pastor. Não é pastora, não é o discipulador, não é o líder, não é o anfitrião, não é ninguém. Jesus é quem pode e que tem o antídoto que vence a serpente. E que vence a morte. Então Deus certamente botou uma confusão. Mas quem está morrendo de veneno de cobra e fala, olha para ali que vai curar. Fala a verdade que você não ia olhar. Você ia olhar. Por quê? Porque era morte aquilo
que você prefere? O que você prefere? Ou morre, ou olha para a serpente de bronze. E quando você vai ver a continuação da resposta de Moisés, ele diz: e todo que mirar, viverá. Diga comigo, viverá. Isso parece com João 3,14? Perdão, 15? Que nele crê tem a vida eterna. Mirar, viverá. Essa palavra viverá tem um sentido amplo de ser retornado, ser restaurado à saúde. Todo aquele que mirar será restaurado à saúde. Isso parece com Jesus demais, né? Ser restaurado à vida, viver prosperamente. Uau! Isso está escrito no hebraico, escrito por Moisés, lá no Antigo Testamento. Quem olha para Cristo. Aleluia. Por isso que o Velho Testamento prefigura Cristo. Por isso que essa serpente, o próprio Jesus diz: essa serpente sou eu, que será levantado no madeiro aqui. E fez Moisés a serpente de bronze. O que fala o bronze? O bronze fala de julgamento. Quando você estuda Êxodo, Êxodo 27, não vou ler nada disso agora, para não tomar muito tempo, mas em Êxodo 27, você pode ler um pouco a respeito do tabernáculo, que Deus deu para Moisés, o plano, o projeto, tudo, e do átrio, da porta do átrio até a porta do santo, dos santos, não do santíssimo lugar, talvez você não saiba disso, mas o tabernáculo tinha 3 divisões. Qual que era a primeira, a mais externa? O átrio. A segunda, menos externa que o átrio, era o santo dos santos. E a terceira, o lugar santíssimo, onde ficava a arca. Tudo bem? Na primeira parte, que é o átrio, tinham vários elementos de bronze. E o bronze, na Bíblia, significa julgamento. Diga comigo, julgamento. Por que a serpente era de bronze? Por que essa instrução foi dada? Porque aquilo era o julgamento do pecado do povo. Jesus Cristo foi julgado e punido por nosso pecado na cruz do Calvário. Por isso que ele disse, é muita simbologia, né? Mas eu creio que Nicodemos entendia tudo isso que Jesus estava falando. Ele era mestre, ele era sabido demais na lei. Então, por que a serpente era de bronze? Por causa do julgamento que devia ser executado na vida daquele povo. Mas quando você olhava para ela e considerava ela, o julgamento ia todo para ela. O seu julgamento, o julgamento do seu pecado, da sua transgressão, da sua iniquidade, foi cravado lá em Cristo na cruz do Calvário. E quando você olha para Ele com essa medida de fé, vive a vida da fé, você prova de uma vida de ressurreição todos os dias da sua vida e tem fé para viver acima das circunstâncias que te cercam. Não sei se é cobra que está te picando, mas talvez seja dinheiro que está faltando, seja problema de relacionamento, seja lá o que for, que esteja matando sua vida aos poucos. Seja se sentir não amado. Às vezes você se sente não amado pelas pessoas. Às vezes você se sente mal amado por os de dentro da sua casa. Eu quero dizer uma coisa para você. Olha para Jesus. Olha para aquele que foi levantado como uma serpente no deserto. Ele tem todo o antídoto para que você seja pleno, tenha uma vida abundante, próspera. E se você tem vivido uma vida de insuficiência na sua saúde, eu quero dizer uma coisa para você. Olha para Jesus, porque Ele tem todo o poder de curar você hoje, só porque você crê. Só porque você crê. Só porque você toma posse. Quando você crê, você declara, crie, por isso falei. Então fale aquilo que você crê. E aí Moisés termina, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Diga comigo, se olhava para a de bronze, sarava. Diga para a pessoa do seu lado, olha para a de bronze. Olha para a serpente de bronze. Por que serpente, pastor? Por que a Bíblia compararia Jesus com uma serpente? Segundo Coríntios 5:21, a Bíblia diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele quem? Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Jesus se tornou, por vontade própria, aquilo que era a nossa maior transgressão. Ele não se tornou pecador. Olha o que a Bíblia fala. Ele se fez pecado. Ele se fez maldito para que fosse executada sobre a vida dele, sobre a vida que ele tinha, todo o julgamento que era para você e que era para mim, para que nós pudéssemos experimentar a abundância da vida dele. Aleluia. Isso é poderoso. Na autoajuda a gente aprende 10 maneiras de fazer isso, 7 outras de fazer aquilo, e um monte de receitas que a gente pode fazer
para levar ao sucesso. Esses dias eu vi um post, não sei se era de um irmão cristão, mas era de um dos meus amigos aí, virtuais. É uma pessoa que eu conheço de muito tempo, que eu não tive muito relacionamento. Conheci ele e encontrei ele em 2 ocasiões, mas acho que ele é cristão, sim. E aí ele postou assim, bora lá estudar, né? As pessoas gostam de fazer isso, né? E uns 3 livros assim numa mesa e uma foto, uma xícara de qualquer coisa para beber. E uns livros lá. Os livros assim, meu Deus do céu. Era só motivacional. Era só coisa assim, tipo, você pode ser um homem melhor, você pode ser uma mulher melhor, pense positivo, porque, irmãos, olha, pode parecer que está virando um clichê isso, né? Mas isso é a maior verdade do Evangelho. Eu não estou conseguindo achar outra coisa no Evangelho. A gente precisa olhar para Jesus. Se a gente olhar verdadeiramente para Jesus e considerá-lo e aprender dele, a gente não precisa de mais nada. Pode parecer que você está falando, pastor, mas é simples. É simples. É olhar para o Senhor Jesus. Pastor, eu estou com a minha conta vermelha. Alguém aqui está com as finanças de um jeito que não gostaria que estivesse? Gostaria que ela estivesse melhor? Tem alguém aí mesmo? Não é todo mundo. Então, se a pessoa que está do teu lado não levantou a mão, você falou, ô irmão, Deus está movendo na sua casa, hein? Aleluia. Mas é verdade. Eu creio nessa palavra, irmã Joana. Ela disse, essa semana já vai melhorar. Aleluia. Mas a gente acha que isso aí não resolve com Cristo em nós. Fala se não é verdade. Não. Você fala, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Deus vai... Irmãos, tudo que eu preciso está em Cristo. Tudo que você precisa está em Cristo. Você quer ir para a Coreia também? Está em Cristo. Você quer ir para a África? Está em Cristo. Você quer ser um pastor, uma pastora? Está em Cristo. Você precisa ser curado de uma enfermidade? Está em Cristo. Você precisa de um carro novo? Está em Cristo. Deseje mais a Cristo do que qualquer outra coisa. E tudo que você precisar, Cristo te dará porque está nele. O problema é que a gente usa outros atalhos, outros caminhos, outras formas. A gente usa receitas que às vezes funcionam com as pessoas. Você fala, não, pastor, mas fulano de tal lá diz que é Cristo, mas eu vejo tanto que ele trabalha. Fulano, você fala isso, né, pastor? Mas se você não tivesse ido e feito, estudado e acontecido, nada tinha acontecido. Tudo eu faço por causa de Cristo. Nós precisamos entender que no bojo da graça há uma capacitação para crer no que Deus já fez. E não um relaxamento para descansar naquilo que é a nossa preguiça. Você entendeu o que eu disse? Na graça tem capacitação para você trabalhar, em outras palavras. E não para ser um preguiçoso vagabundo deitado no sofá. A graça te capacita para, pelo o trabalho bem sucedido das tuas mãos, você colher aquilo que Cristo já te deu. Você experimentar de coisas que você jamais passou pela cabeça. E às vezes você fala, sabe o que é colher 30, 60 e 100 por um? É você falar assim, nossa, meu trabalho jamais poderia me dar isso, mas Deus me deu. Com o dinheiro que eu ganho naquele lugar que eu trabalho, jamais teria isso, mas Deus me deu. Talvez você trabalhe num lugar e você fala, eu nunca vou. Eu lembro que teve um tempo que eu trabalhava, eu falava, com esse salário eu nunca vou conseguir comprar um carro. Casei, a minha esposa, a então esposa, tinha um carro. E eu não tinha um carro. Aí eu falei, agora casamos, somos um, tudo que você tem é meu, que eu tenho é seu. Eu era cara de pau, irmãos. Não é verdade? Tomei posse da bênção. Afinal de contas, eu também tenho meu valor. Não é, amor? Aleluia. Eu uso dizer que minha mulher é muito abençoada por ter casado comigo. Aleluia. E eu com ela. É verdade, eu com ela. Se eu não tivesse casado com ela, casava sem carro. Mas casei com carro. A mulher tinha carro. Que eu nunca tinha conseguido comprar. E eu ficava olhando para aquilo e falava, oh meu Deus do céu. E eu olhava para o meu salário, eu nunca esqueço, quando eu pedi a Deise em casamento, para os pais dela, eu ganhava aproximadamente uns R$615 por mês. Como é que faz para comprar um carro? É muito mais para casar. Meu Deus do céu, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça de falar que eu ia casar com ela naquele momento.
Eu estava com a cabeça na eternidade. Eu sabia que Deus ia fazer um milagre, como Ele fez na nossa vida. Mas era um tempo que eu ficava fazendo conta o tempo todo. Falava, meu dinheiro não dá para nada. Nada. Meu dinheiro não vai comprar um carro, muito menos uma casa. Irmãos, glória a Deus. Primeiro eu escolhi a mulher certa para casar, aleluia. Mas depois Deus abriu as portas do céu sobre a nossa vida de uma maneira tão grande, porque estávamos no propósito de Deus, e o tempo de Deus se cumpriu de uma maneira tão poderosa na nossa vida, que passou 1 ano e meio depois, a gente pôde comprar mais um carro. Eu sempre conto esse testemunho. Meu salário aumentou 6 vezes num ano. Perdão, em 8 meses aumentou 6 vezes. Como é que o salário aumenta 6 vezes em 8 meses? Meu salário ficou maior que o dela. Eu falei, agora eu vou mandar em você. Porque o meu salário agora é maior. Você fica quieta aí, me dá esse carro. Entendeu? Eu recebi uma mensagem que eu acho que eu precisava até ler para contar direito. Hoje é dia dos pais, né? E aí eu recebi uma mensagem muito engraçada. Perguntaram para uma criança assim na escola. Quem é o seu maior herói? Aí a criança respondeu, o papai. Tem alguma coisa que esse herói tem medo? Aí a resposta da criança embaixo era, a mamãe. O maior herói tem medo da mamãe? Isso é uma realidade lá na sua casa? Na minha eu acho que é, viu? Porque a mamãe tem que estar bem. Deixa a mamãe bem. Quanto mais bem tiver a mamãe, mais bem está todo mundo. Até cachorrinha fica bem com a mamãe bem. Agora se a mamãe não está bem, aleluia. E a nossa cachorrinha é uma bênção, né? Aleluia. Mas por que eu estou falando do cachorro e do papai e da mamãe? Eu estou falando que às vezes você está na angústia de fazer conta, dar nó em pingo da água e falar, isso aqui não vai dar. Eu quero dizer para você, a suficiência de Cristo, só porque você olha para Ele, ela supre toda a sua insuficiência material e natural. Há uma infinidade de textos bíblicos no Velho e no Novo Testamento que nos mostra que a receita para uma vida de sucesso não é a autoajuda, é a ajuda do alto, que é Cristo. É a serpente que foi levantada no deserto, mas que no Novo Testamento é o Cristo que foi levantado na cruz, para que nós pudéssemos olhar, considerar, aprender dele e ser achado nele para experimentar, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Quantos querem ser achados nele, digam amém. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos por um instante. E talvez você já tenha tentado muita receita de autoajuda. Eu já tentei muitas, viu? Faz isso. Receita para emagrecer, então, eu tentei várias. Eu tenho uma lista de regime que eu posso fazer para você. Mas eu preciso começar a crer que Cristo está a minha saúde. Você crê que em Cristo está a sua saúde? Eu creio que Ele pode todas as coisas. Até nisso eu creio que Ele pode agir. Eu lembro de um irmão da nossa igreja que ele falava para mim assim, pastor, eu tenho orado por você, para o seu metabolismo acelerar. Para você comer tudo que te dá prazer e você ter um metabolismo acelerado e ter barriga tanquinho. Eu falei, irmão, como eu recebo? Falei até em línguas na hora. O que é isso? Comer tudo que eu quero e ter a barriga de tanquinho? Né? Sem roupa, porque ela já é de tanquinho pela fé. Só que ela está cheia de roupa. Eu creio. Você crê? Vou começar a orar por isso para testemunhar para você aqui. Por uma mente transformada. É interessante. Você já se perguntou o que Jesus comia? Além de beber vinho, que a Bíblia fala. Além de comer o pão asmo sem fermento. O que ele comia? Às vezes eu me pergunto sobre isso. Falo, Jesus, o que o Senhor comia? Eu acho que se eu comer exatamente o que o Senhor comia, eu vou ficar com o corpo arrumado como o seu era arrumado. Ele andava bastante. Jesus andava, hein? Jesus comia o cordeiro. O que mais? Quem que acha aí que sabe o que? Peixe assado. Jesus comia peixe, cordeiro, pão sem fermento e bebia vinho. O que mais? Água. Comia frutas. Frutas secas, né? Tâmara. Jesus devia comer tâmara. Figo. Uau. Estou passando a dieta espiritual de Jesus para você emagrecer aqui. Mas quem come só essas coisas realmente e anda como ele andava, aleluia. Jejuava. Como é que Jesus tratava o dinheiro?
Jesus nunca teve problema com dinheiro. Nossa, mas quem que cuidava do ministério dele? Ele precisava andar, precisava comer. Eram as febes, né? As viúvas da igreja cuidavam de Jesus, cuidavam dos discípulos. Ele não se importava com isso. Mas a Bíblia fala, aleluia, que porque ele abriu mão, ele deixou de ser rico e se tornou pobre para que eu e você pudéssemos nos tornar ricos. Toda a riqueza está nele. A Bíblia fala que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, que riquezas? Ele é o dono do ouro e da prata, suprirá em glória todas as nossas necessidades. Nós temos a resposta para tudo nele. Está com dificuldade financeira? Nele tem a resposta para você. Você não está se sentindo amado? Tem algum problema emocional que aflige muito a sua vida? Eu quero dizer, você só precisa ser achado nele para experimentar o poder da ressurreição na sua vida.